O que dizemos para o Deus da Morte? Hoje não. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui com o primeiro vídeo de Game of Thrones. A gente queria deixar logo avisado, né, de início, que vai ter spoilers. Quem não assistiu ainda os episódios da última temporada, da 8ª temporada, primeiro vai lá assistir os episódios, depois volta pra cá que a gente vai comentar sobre esses episódios novos. E quem não assistiu as outras temporadas, é só assiste, é bem rapidinho, certo? Cada episódio é tipo 50 minutos. 3 meses aí, daqui a 3 meses aí assiste. Vocês voltam nesse vídeo e assistem. Mas é isso, a gente queria falar um pouquinho sobre esse novo formato do mundo de Game of Thrones e o que a gente pode aprender com esses últimos acontecimentos, né, que aconteceram agora nessa última temporada. E aí, pra situar, a gente queria falar principalmente da Guerra de Winterfell, que foi o último episódio dessa última temporada, mas que via se desenrolando, né, se organizando desde o primeiro episódio. E pra situar todo mundo, o que é a Guerra de Winterfell? Todos os vivos, né, todos os personagens praticamente da série estão agora em Winterfell, que é o local mais ao norte, né, do mapa lá. Exatamente, mais perto da muralha. E o Rei da Noite está vindo com seus exércitos de walkers, né, de zumbis, está vindo para atacar os vivos. Todos os personagens abriram mão de todas as suas diferenças e as suas discordâncias e se uniram contra esse maior perigo, né? Esse maior e a gente vê desde o início da série justamente cada um lutando entre si pelo poder, né? Ou seja, pelo trono de ferro, né? Então qual seria o melhor? E aí a gente chega no ápice da série, nessa última temporada, no terceiro episódio, né? Não é nem ainda nos últimos episódios da última temporada, e a gente vê esse momento muito, muito bacana, muito épico, onde várias diferenças, né, várias questões são deixadas de lado e aí há uma união dos personagens que antes eram completamente opostos. Exatamente, eram completamente opostos. E aí a gente ficou pensando, né, o que a gente pode aprender com isso, né? O que a gente pode tirar de ensinamento a partir disso? Que realmente, na nossa vida, em certos momentos, diante de grandes desastres, de grandes perigos, de grandes problemas, a gente se une mais, né? A gente deixa as diferenças de lado e é como se essas diferenças e esses problemas fossem menores do que esse grande problema que a gente tá para enfrentar. Isso. Então a gente meio que deixa essas diferenças de lado, para trás, no passado, e se une em prol de conseguir superar esse grande desafio. Isso aí é algo que, vamos dizer assim, da natureza do próprio espírito. E a gente vai ver isso em uma obra que Allan Kardec, né, codificou e tal, que é o Livro dos Espíritos, lá na parte da lei de sociedade, dentro das leis morais, certo? E aí vocês vão encontrar lá, no primeiro tópico da lei de sociedade, a necessidade da vida social. E aí Kardec e os espíritos vão chegar justamente a essa conclusão, que os espíritos, eles foram criados para viver em sociedade. Justamente para poder alcançar o progresso, só se consegue, né, unindo essas diferenças, né? Nem todo espírito, nem todo mundo tem todas as potencialidades possíveis para chegar ao progresso sozinho, né? Então a gente vive em sociedade justamente com essa finalidade, né? Senão assim Deus criaria um mundo, um planeta e dava para cada um e aí se vira e resolve tudo só. Mas não, cada um tem as suas potencialidades, as suas limitações, os seus medos. E aí é nessa união dessas dificuldades, dessas potencialidades, que a gente tem um crescimento da sociedade. E a gente vê isso na série, né? E o interessante é que as casas, elas viviam realmente isoladas entre si, e elas brigavam entre si, né, porque queriam o poder.
E aí, diante da grande desgraça, ou do grande problema, né, da destruição, da iminente morte de todos, eles se uniram em prol de algo maior do que eles mesmos, né? É como se eles deixassem os problemas pessoais de lado para pensar num problema coletivo. Isso. Né? Que o Jaime até chega lá no Winterfell e fala: eu vim para lutar do lado dos vivos. E é só esse o lado que importa. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. Porque realmente, diante disso, é só isso pra eles que importa. Isso, a gente vê James, né, da casa Lannister junto com a Brienne. Então, no início... Junto com os Stark, né, que eram os grandes inimigos no começo. Passam basicamente a metade da série, né, a metade de toda a história brigando entre si e tal, e aí no final eles se juntam. Então a gente também vê nessa cena da Guerra de Winterfell o da casa Greyjoy protegendo, o Theon protegendo o Bran, que foi que ele atacou, né, e ele dá a vida por ele, né? Sim. A Osha, quando ele vê que não tem mais condições, acabou todas as munições, e aí chega naquela situação, ele se joga, né, com a intenção de protegê-lo, né? Porque ele tem a vulnerabilidade física, né, e tal, e aí ele se joga, vamos dizer assim, totalmente para a morte, para poder proteger. E aí, só para encerrar, né, eu acho bacana, assim, interessante, na verdade, a gente pensar que a lei de sociedade, ela é importante, ela é necessária para que nós evoluímos, né, possamos evoluir. E aí, quando a gente não pratica essa lei de sociedade naturalmente, como a gente não tá ainda no nível de praticar essa lei naturalmente, o que acontece? Os grandes desastres, né? A gente até vê, às vezes, quando acontece, por exemplo, quando aconteceu aqui no Brasil o desastre de Brumadinho, o que aconteceu? Uma comoção e uma solidariedade muito grande das pessoas, né? As pessoas ficam tocadas pela situação, vão lá, ajudam, doam, fazem prece, né? Existe um aprendizado a partir de um grande problema, de uma grande dificuldade, de um grande desastre, né? Ainda, infelizmente, no nosso estado, né, ainda de evolutivo, a gente se utiliza desses momentos assim de tragédias para poder fortalecer esse sentimento de sociedade, de fraternidade. Agora, não que isso seja uma necessidade. Isso, Deus ele faz isso acontecer, esses desastres acontecerem para que isso possa, as leis possam acontecer. Não é bem isso. A gente pode até tratar isso em outros vídeos. Isso, exato. Né? Mas é que ainda, infelizmente, essas tragédias, como a de Brumadinho, a gente vai ver também outras tragédias sociais de grande repercussão, as pessoas acabam se unindo, o sentimento de fraternidade acaba aumentando e a gente vai... E um dia a gente vai conseguir chegar ao patamar, um nível evolutivo que a gente não vai mais precisar desses desastres para estar unidos, né? Para estar... para praticar a solidariedade com o outro. A gente não vai precisar, um dia não vamos mais precisar de reis da noite chegando para que a gente se una, para que a gente seja uma família só. E aí fica o convite para que vocês possam estudar as leis morais, e aí em especial, livros dos espíritos, em especial a lei de sociedade, e aí você vai ver não só esse tópico, mas também outros tópicos que vocês podem também relacionar com essa temática. E digam o que mais que a gente pode falar sobre Game of Thrones, como a gente pode relacionar com o Evangelho, com a doutrina espírita, e com Deus, e com todos os ensinamentos de Jesus. E a gente espera aí a contribuição de vocês também. Tchau!